Monster Hunter Wilds será uma decepção em desempenho? Fala galera, Red aqui com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre o desempenho no Monster Hunter Wilds na plataforma PC. Antes de você comentar, veja o vídeo inteiro e principalmente no final, onde eu vou passar algumas informações e dar a minha opinião, beleza? Monster Hunter Wilds teve o seu segundo teste beta neste último dia 7 de fevereiro e terá mais um no dia 14 de fevereiro. Então essa é a sua última chance de jogar Monster Hunter Wilds antes do lançamento e de graça. A Capcom, desenvolvedora do Monster Hunter, divulgou que no teste beta do jogo não teríamos melhorias de desempenho, pois a própria está focada no jogo final, ou seja, melhorias de desempenho somente no lançamento do jogo completo. O desempenho no teste beta realmente estava muito ruim, abaixo até do que o esperado, mas é um teste beta, né galera? Falando em desempenho, a Capcom também divulgou uma ferramenta benchmark para você testar e saber como será o desempenho do jogo completo no seu PC. A ferramenta já está disponível para download no Steam e de graça. No teste beta, meu jogo ficava na média de 40 a 50 FPS, então resolvi baixar a ferramenta de benchmark proposta pela Capcom para saber como seria o desempenho do meu PC no jogo completo. E tive uma conclusão preocupante, pois o desempenho não foi muito diferente do teste beta. Fiquei com 54 FPS na média com a ferramenta de benchmark, um ganho de no máximo 14 FPS no melhor dos cenários. Realmente é algo preocupante, espera-se que a Capcom trabalhe em melhorar mais ainda o desempenho do jogo após o seu lançamento. Navegando pelas interwebs da vida, me deparei com um vídeo do GamesMark, onde ele faz um excelente comparativo de desempenho do teste beta com o benchmark, que segundo a Capcom, seria a experiência de desempenho do jogo completo. Caso queiram assistir o vídeo completo do GamesMark, o link está na descrição do vídeo. E o resultado deste comparativo, galera, é impressionante. A média de FPS é praticamente a mesma do teste beta e do benchmark. Será que a Capcom fez realmente melhorias no desempenho do jogo? Com essa dúvida, resolvi fazer a minha versão de testes baseado no excelente vídeo aí do GamesMark. Vale a pena ressaltar que isso é uma simulação e cada bateria de testes terá um resultado um pouco diferente, mas sem grandes impactos no resultado final. Do lado esquerdo temos o teste beta e do lado direito temos o benchmark. Informações importantes: o GamesMark estava utilizando o Frame Generation, que inclusive para a RTX 4070 faz todo o sentido. Mas nos meus testes o Frame Generation estava desativado, pois eu estou utilizando uma RTX 2070. Sei que tem a opção de Frame Generation do FSR, mas nas placas NVIDIA o resultado gráfico é bem ruim na minha opinião. Para quem não sabe, o Frame Generation não é nativo nas placas da NVIDIA RTX Series 2000. Nos meus testes, em cutscenes, a média de FPS era bem parecida, pois é um ambiente controlado, sem muitas mudanças de cenário, sem um grande mapa e monstros para renderizar, ao contrário do que seria em uma caçada. Nas gameplays a média é bem diferente, pois a primeira cena começa com 70 FPS. Isso já impacta diretamente no resultado final da média do benchmark, mas os FPS em tempo real são bem parecidos. Lembre-se que na gameplay o cenário é sempre diferente, pois vai depender do clima, dos monstros na tela e outros fatores. Os resultados dos meus testes foram os seguintes: houve melhorias, mas foram pequenas melhorias, principalmente na parte final do vídeo, no acampamento principal. A diferença chega a ser de 10 FPS. Já nas gameplays livres não houve grandes mudanças no desempenho, e isso é preocupante. É visível que nas gameplays o resultado do teste beta e do benchmark são bem semelhantes. Na minha opinião, a utilização de cutscenes na ferramenta de benchmark atrapalha muito o resultado da média final. Isso cria uma ilusão de que a melhoria foi maior do que a realidade. E eu tenho ciência de que as cutscenes estão sendo renderizadas em tempo real, e não pré-renderizadas. Mas como já falei, as cutscenes possuem um ambiente controlado diferente das gameplays em mundo aberto. As gameplays de mundo aberto são dinâmicas e têm maior peso. Minhas conclusões: na minha opinião, foi uma péssima ideia da Capcom ter liberado este teste beta sem melhorias de desempenho. Nem todos os jogadores acompanham as redes sociais ou buscam informações sobre o jogo, apenas baixam e jogam. Muitas pessoas vão se deparar com um péssimo desempenho na versão para PC, e isso pode se refletir diretamente nas vendas. Meu conselho é não compre o jogo em pré-venda. Espere análises de gameplays com configurações parecidas com as suas, após o lançamento, é claro, aí você vê se compra ou não. Eu realmente estou decepcionado com o desempenho bruto do jogo Monster Hunter Wilds. Estamos reféns do Frame Generation. Espero que isso não se torne um padrão na indústria dos games. Para finalizar o vídeo, eu quero pedir desculpas. Recentemente postei um vídeo falando sobre o desempenho do jogo com algumas informações ausentes e até estava um pouco agitado. Mas não foi por maldade, preguiça ou falta de pesquisa. Infelizmente eu estava emocionado e com pressa
acabei não seguindo o roteiro. Eu nunca vou fazer algo mentiroso ou sensacionalista para ganhar visualizações. Acredito que alguns ataques feitos no último vídeo são de pessoas que não me conhecem ou não sabem da minha história. São 14 anos produzindo conteúdo para entreter e passar algum conhecimento aos inscritos. Eu errei, mas quem não erra? Conselho do Red: não julguem as pessoas por um erro. Não coloquem ou divulguem palavras que não foram ditas. Não fale que fulano é isso ou aquilo sem conhecer. Vocês podem conhecer um pouco do Headshot RJ, mas vocês não conhecem nem 1% do Wilson. Transfira essa energia de difundir o mal e as fofocas para divulgar conteúdos bons e relevantes. Sempre deixe like e comentem nos vídeos dos seus criadores favoritos. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até a próxima. Fui!